Olá, meus irmãos, paz e graça esteja convosco. Eu passei aqui neste momento para deixar uma palavra para ti. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 até o versículo 33, ele fala da parábola do grão de mostarda e do fermento. E essa parábola que Jesus contou, ela é uma parábola que tem lições importantíssimas para as nossas vidas. Parábolas são histórias que Jesus contava, são narrativas que Jesus contava para ensinar algumas verdades espirituais usando comparações. E nessa parábola nós temos lições que podem nos ajudar a crescer, que podem nos ajudar a caminhar mais e mais. E hoje eu quero falar do poder da semente. O poder da semente. A primeira coisa que essa parábola nos ensina é que não importa o tamanho da semente. Plante com fé. Plante com fé. Semeie com fé. Não importa o tamanho da semente. O tamanho da semente não determina o tamanho da árvore. O tamanho da semente não reflete a grandeza da árvore. Há quem tem dificuldade de começar um negócio, tem dificuldade de começar a dar os seus passos no Evangelho, tem dificuldade de começar porque acha que é coisa muito pequena. Mas eu vim te dizer, nesta hora, não importa o tamanho da semente, plante com fé. A segunda coisa que eu queria falar para ti, meu caro irmão, o reino de Deus é grande, mas ele começa pequeno. E quando estamos a falar do reino de Deus aqui, estamos a falar do poder de Deus na terra, estamos a falar da influência de Deus, estamos a falar do agir de Deus. O reino de Deus é grande, mas ele começa pequeno. Portanto, essa parábola nos ensina exatamente isto. O reino de Deus é grande, mas ele começa pequeno. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Não despreze. Não despreze. Pense grande, mas comece pequeno. Comece onde você está. Comece com aquilo que você tem. Com aquilo que você pode fazer hoje e no lugar onde você está. Comece, porque o reino de Deus, ele é grande, mas ele começa pequeno. É por isso que as crianças nascem, nós nascemos de criança e crescemos. Nós não nascemos grandes, mas hoje já atingimos a idade que temos. Essa é a maneira de Deus agir nas nossas vidas. Não tenha medo de começar. Comece pequeno, mas creia que há um grande crescimento que vem aí. A terceira coisa que esta parábola nos ensina, a parábola do grão de mostarda e do fermento, é que o reino de Deus, quando cresce, ele atrai multidões. O reino de Deus, quando cresce, atrai multidões. O que é que Jesus queria nos ensinar com isso? É que nós precisamos estar firmes nos nossos negócios, firmes no ministério, firmes nos projetos que temos. O reino de Deus, quando cresce, ele atrai multidões. Há pessoas que vão te desprezar no princípio. Há pessoas que vão desdenhar o teu esforço, o teu trabalho. Mas quando o ministério crescer, quando o teu negócio crescer, quando a tua empresa crescer, ela vai atrair multidões, vai atrair pessoas. Teus familiares vão te seguirem quando virem a tua seriedade no Evangelho. Pessoas vão te seguir quando virem a tua persistência no Evangelho, a tua persistência no negócio, a tua persistência na vida. Pessoas vão te seguirem quando virem a seriedade na tua vida. O reino de Deus, conecte corrente elétrica. ele atrai multidões. Continue caminhando, não pare. Há pessoas que estão aqui a olhar de longe, mas quando verem o teu crescimento, eles virão e vão adorar o mesmo Deus que você adora. Quando eu quero terminar com esta última lição, o reino de Deus, ele opera no coração do homem como fermento. Esta parábola nos mostra, ela termina no versículo 33, nos dizendo que o reino de Deus opera no coração do homem como fermento. O processo de fermentação, ele é gradativo, ele é silencioso, sem nós vermos, sem fazer barulho algum, mas ele não falha.
Quando nós pregamos o Evangelho, parece que nada está a acontecer. Quando nós semeamos, parece que nada está a acontecer porque nós não vemos o que acontece lá. E Jesus nos ensina que o reino de Deus, ele opera no coração do homem como fermento, sem barulho. É silencioso, mas ele não falha. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, continua a semear. Continua a pregar o Evangelho. Continua a trabalhar. Continua a lançar semente. Continua a falar do Evangelho. Continua a pregar, a proclamar o Evangelho. Continua a trabalhar. Continua a lançar a semente. Porque o reino de Deus, ele opera como fermento. É silencioso. Ele é silencioso. O tempo da fermentação não depende de nós. A temperatura própria para a fermentação não depende de nós, mas depende de Deus. E o que nós precisamos fazer é continuarmos a lançar a semente, é continuarmos a trabalhar, é continuarmos a semear, é continuarmos a pregar o Evangelho. Nós precisamos fazer a nossa parte e Deus fará a sua parte. A palavra nos diz que aquele que sai a semear com lágrimas, ele voltará com alegria. Aquele que semeia com lágrimas, ele voltará com alegria no seu rosto. Continue a semear. Plante com fé. Não importa o tamanho da semente, plante com fé. Plante com fé. O reino de Deus é grande, mas ele começa pequeno. Ele é grande, mas ele começa pequeno. O reino de Deus, quando cresce, ele atrai multidões. Portanto, meu querido, para concluir, o reino de Deus, ele opera como fermento no coração do homem. Não pare de trabalhar, não pare de semear, não pare de agir, não pare de lutar. Continue lutando, continue semeando, continue trabalhando, porque é um Deus todo-poderoso que no momento certo Ele vai fazer crescer a semente que você lançou. Continue a lançar as sementes do bem, continue a lançar as sementes do amor, continue lançando a semente do perdão, continue lançando as sementes do trabalho, continue lançando a semente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua semente e que você seja um homem e uma mulher próspera, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.